Fala, galera tricolor, tá no ar o NetFlu na rede, mais uma edição especial. Estamos todos de maneira remota para fazer o programa. Foi assim na semana passada com a galera do FluPress, o Dedé Moreira e o Gustavo Albuquerque. E hoje eu recebo uma força de expressão, né? Porque estamos todos em locais distintos. Dois camaradas de dois sites independentes de Fluminense, que são Vinícius Toledo, do Explosão Tricolor, e o Douglas Van de Kocken. É um nome difícil pra caramba, tá os caras aí. Fala, galera. E aí, beleza? Fala aí. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Leandro, Vinícius. Galera aí que tá assistindo a gente. Fala, Vinícius. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, Douglas. E um sobrenome aí que eu não sei falar. É alemão esse negócio, cara? Boa noite a todos aí. É, Holanda. Boa noite a todos aí que estão prestigiando aí o programa aí, que a gente vai fazer aí de coração aí, de forma guerreira, porque são tempos difíceis para a humanidade, né? Mas a gente está aqui disposto a bater um papo aqui maneiro. Vai lá, Leandro. É verdade, é verdade. A gente vive um momento ímpar, talvez, na nossa história, né? Na história do homem moderno, e isso está afetando o nosso ganha-pão, que é o futebol, né? O Fluminense. Está todo mundo parado, todo mundo treinando, as notícias estão escassas, e tanto é que esse papo que a gente está fazendo aqui, né, pessoal, só para esclarecer para a galera, é algo que já vem sendo programado há algum tempo, faríamos em loco, né, aqui nos nossos estúdios. O Vinícius já veio aqui, já conheceu, fiz uma entrevista com ele, muito legal, mas estamos aqui, né? Não foi da maneira prevista, mas o importante é que estão aqui reunidos os três representantes, talvez, dos principais sites independentes. Eu gosto de falar site independente, porque negócio de não oficial parece que é pirata, né? Site não oficial. É verdade. Verdade. Tem toda a razão. Até esse nome independente vem pegando aí, não só no meio do futebol, como já em todas as mídias, né? É verdade. Então a gente vai tratar. Bom, temos muitos assuntos aqui, a gente vai esmiuçando aí para a galera. Já aproveitando, tá aí a descrição para você se inscrever no nosso canal, e aproveita a oportunidade, claro, para se inscrever lá no canal do Explosão Tricolor também e do Flu News. A gente sabe que o Flu News, por exemplo, é muito forte no Facebook, né? O Explosão em todas as redes também. Então, siga, se inscreve lá no nosso canal, no Explosão e no Flu News também, para dar uma moral aqui para a galera que é independente, né? Isso que é o mais importante. Bom, tem alguns assuntos, são escassos, né, pessoal? Mas as notícias, na verdade, elas não param, né? Por exemplo, eu ia começar com um tema, mas acabou de surgir outro, que você já deve ter visto aí, que é esse aqui, que eu vou colocar no ar agora. O meia Aquino, Cláudio Aquino, que disputou 2 partidas pelo Fluminense, 2 tempos, se não me engano, processou o clube, está pedindo aí um pouco mais de 1.300.000, para dar o crédito aqui à notícia do Globoesporte.com. Ele está pedindo em torno de 1.300.000, mas ele não ganhou essa bolada toda, o valor final ainda vai ser estipulado. Começar com os senhores, né? A gente já deu a notícia também do Sornosa e do Orejuela, que ganharam o processo na justiça lá na FIFA. Cláudio Aquino, o cara nem jogou, galera, já está processando o Fluminense, pelo amor de Deus. Quem vai falar aí primeiro? Posso falar aqui. Eu fiquei sabendo agora, tá, Leandro? Porque eu realmente, nesses novos tempos aí, a gente tem que fazer um monte de coisa dentro de casa, né? Tem que ser solidário aí com a esposa, tudo. Mas, cara, pelo que você falou, o Cláudio Aquino pedir 1.300.000, tudo bem que a justiça já falou que não vai bater um martelo para isso, mas é brincadeira, né, cara? É brincadeira, mas também não surpreende. Não surpreende por quê? Porque ele veio numa leva ali na metade de 2016, no último ano de gestão do ex-presidente Peter Sinsen, que inclusive contratou o Marquinho, já em reta final de carreira, com um salário bem acima, né, do que ele realmente até merecia. Se eu não me engano, acho que mais de 300 mil reais, e com aumentos progressivos até o final do contrato. E o Fluminense ainda teve que pagar, se comprometer, né, a pagar para a Udinese 1 milhão de euros.
Isso na época nem foi divulgado, só foi divulgado agora, tem 1, 2 anos, depois que a bomba estourou, né? Então, assim, é lamentável a gente ver tudo que ocorre dentro do Fluminense, mas não me surpreende. Quem me acompanha sabe disso. A gente sempre brigou por transparência no Fluminense, por informações mais claras, mais detalhadas. Inclusive, parte de balanço do Fluminense sempre foi uma coisa terrível para quem tem o mínimo de noção de contabilidade. Nunca as coisas vêm detalhadas ali. Então, Leandro e Douglas, isso não me surpreende. Só me entristece cada vez mais e me deixa mais preocupado ainda por conta do que está ocorrendo no mundo, que a gente sabe que a economia vai sofrer. A gente vai ter uma recessão aí, acho que jamais vista na história da humanidade. Então, me preocupa bastante mesmo a situação do futebol brasileiro, não é só do Fluminense não, mas a do Fluminense, ela tem um agravante, né, de uma dívida de 700 milhões de reais aí no total, e realmente vai ser complicado, hein? Vai ser muito complicado. A diretoria atual vai ter que se reinventar, né? Vai ter que cortar da própria carne até para se adaptar à nova realidade mundial. É verdade, né? Isso que o Vinícius colocou, né, Douglas? Eu acho que é uma coisa muito importante. Além do comentar em âmbito mundial que vem acontecendo, essa recessão provável, que na verdade já está acontecendo, né? Agora, especificamente sobre o nosso universo, que é o Fluminense, o que aconteceu naquele período de 2016, muitos acreditam que a partir dali que o Fluminense, até então, diziam que estava equacionado, né, financeiramente, nas suas contas, a partir daquelas contratações, como a do próprio Aquino, do Rojas, do Danilinho, Marquinho, que ficamos sabendo depois que o Fluminense gastou milhões para comprar esse jogador, o próprio Wellington Silva também, né? O Wellington Silva, na época. Pois é, e a partir dali a coisa degringolou. Os gringos, que todo mundo acho que gostou das contratações, Orejuela e Sornosa, uma matéria até do Paulo Brito de hoje, o Fluminense perdeu o processo lá na FIFA, que o Del Valle moveu. O Fluminense vai ter que pagar 8 milhões, parece que está costurando um acordo aí. Mas é incrível, né, Douglas? O que as duas últimas gestões elas fizeram para transformar no que vem acontecendo no Fluminense, essa dívida, como o Vinícius falou, de 700 milhões, né? É verdade, Leandro. Assim, em primeiro lugar, eu queria até aqui parabenizar a atual, né, o pessoal lá do Fluminense, o pessoal da educação do Fluminense, que tem a gente com bastante conteúdo nesse período escasso, vivendo, como você falou, de matéria. E como o Vinícius disse, eu também ando um pouco afastado, principalmente na parte da manhã, que aí fica com a rapaziada lá do Flu News, a Júlia, a própria Silene e até o Moisés, aí o Eric e a Bruna ficam responsáveis mais, eu pego mais pela parte da noite, aí eu pego um compilado das matérias. Em relação ao Danilinho, cara, se eu não me engano, essa daí já foi uma contratação do nosso atual presidente, Tenku, já estava meio capaz do futebol, se eu não me engano. Se vocês tiverem aí, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, por favor. Não, era o Jorge, não. Jorge Machado. O Mário foi exonerado do cargo de vice-presidente de futebol no final de fevereiro. O Danilinho chegou na leva do meio do ano. Chegou no meio do ano, é verdade. Acho que o Jorge Machado. O vice de futebol era André, esqueci o sobrenome, que era amigo pessoal do Peter. Isso. Trabalhava com importação, algo de importação. E o diretor de futebol era o do Internacional lá, o Leandro. Qual o nome dele? Jorge Macedo. Jorge Macedo. Ele mesmo, Exatamente. Então, aqui eu peguei aqui um pouco de engano, mas são contratações, como o Leandro aí bem lembrou, várias contratações que deixam assim um torcedor um pouco com a pulga atrás da orelha. Eu particularmente não gosto de falar muito de salário, até porque o jogador não impõe, né? Na verdade, ele chega e falou dele, e o presidente é que vai dizer se vale ou não. Então, a partir do momento em que o presidente assinou o martelo, bateu o martelo, acho que quer assumir com essas dívidas. A gente já viu aí tendo um problema, eu acho que não é nenhum problema aí do
com o Fluminense, é mais dos empresários aí do nosso uruguaio Michel Araújo, mas a gente tem esses problemas aí. O presidente entra no clube, faz algumas contratações que ninguém explica e depois, se nada tivesse acontecido, tá? De mudar essa legislação, o presidente começar também a pagar pelo que ele faz dentro do clube, pelo que ele esse sangue que ele tira do clube, porque foi como o Leandro bem falou aí, em 2016 para cá, o que eles venderam era um Fluminense autossustentável. Eles falaram que o Fluminense poderia caminhar com as próprias pernas, com a saída da Unimed, tanto que manteve o Fred, trouxe o Ronaldinho, fez várias contratações, aí, se eu não me engano, acho que foi no início de 2016 que veio o Richarlison. Então, são ações, até o Richarlison depois, quando deu um retorno financeiro para o Fluminense, né? Mas, se a gente para ver, são coisas que os antigos presidentes fizeram e que hoje o Mário vai tentando corrigir, de fazer outras coisas. O próprio Sornoso Orejuela não era da gestão dele. Muito pelo contrário, ele era totalmente contra, né? Era a oposição na época. Então, aí o que a gente vê, o atual presidente vem sofrendo para montar um time por culpa dos presidentes que antecederam. Ou seja, aí o presidente sai, no caso aqui a gente, né? O Peter Simsen sai, o Pedro Abad sai e agem a vida como se nada tivesse acontecido. Então, acho que está na hora já do futebol começar a pensar essa legislação, na mudança dessa legislação, para eles também poderem arcar aí um pouco com esse prejuízo que eles causam aos clubes. Não, sem dúvida. Eu acho que essa responsabilização, ela é mais do que fundamental, ela é necessária, porque entra presidente, sai presidente, pede teu voto, né, tem todas as fórmulas mágicas para tornar o clube sustentável e depois tudo começa a fazer um monte de cagada, deixa a conta para o próximo. O Mário está batendo nessa tecla de não deixar a conta para o próximo presidente, tomara que ele consiga cumprir, porque se o Mário fizer uma boa gestão, a gente vai ficar feliz, o Fluminense ele vai ser vitorioso e é aquilo que todo mundo gostaria. Mas tem uma outra informação aqui de hoje, eu acho que eu vi no Explosão Tricolor até, que a gente vai repercutir aqui, que até a gente esmiuçou, Vinícius, eu acho que foi no Explosão, que é essa aqui que está aparecendo na tela aqui agora. Eu acho que o Explosão ele divulgou, através do balanço do Fluminense, lá o portal da transparência, melhor dizendo, os direitos econômicos dos jogadores. E aí a nossa equipe ela esmiuçou quais jogadores o Fluminense detém 100% dos direitos econômicos. E a gente percebeu lá, fazendo o cálculo, menos de 30% dos 64 jogadores que estão lá, que constam, que ainda estão sob contrato com o Fluminense, eles têm esses 100% pertencentes ao clube. Me chamou a atenção, por exemplo, a zaga. Tirando o Nino e o Frazan, todos os zagueiros têm 100% dos direitos vinculados ao Fluminense. Aí vai lá, Digão, Matheus Ferraz, Lucas Claro, jogadores... Lucas Claro. Todos os três já veteranos. O Giovani, que é da base, e o Luan Freitas, também, que jogou agora a Copinha. Mas, assim, chama atenção, isso não é um problema só do Fluminense, tá? Que fique claro, não é uma crítica ao Fluminense, mas ao futebol brasileiro, dos jogadores serem fatiados, né, cara? Assim, especialmente os da base. Eu me surpreendi quando eu vi que o Marcos Paulo tem 100%, o Fluminense tem 100% do Marcos Paulo. Eu não sabia, eu achava que tinha. Pode falar, Vinícius. Não, é o que está lá no balanço. Eu também me surpreendi. O que você falou aí que se surpreendeu, eu também me surpreendi. Eu pensei que fosse uns 80, 90, mas está lá 100%, né? No balanço. Porque da base os caras fatiam rápido. O que você... claro, além da ação de empresários, a gente sabe o que acontece. De que maneira vocês acham que isso poderia ser minimizado? Ou seja, o Fluminense, ao invés de fatiar esses garotos, esses jogadores, essas promessas, que ações vocês acham? Aí, assim, não estou querendo colocar vocês na parede, a gente aqui é torcedor. A gente não está aqui para dar solução. Quem tem que dar solução é quem pediu o voto. Mas a gente está aqui para poder tentar vislumbrar um futuro melhor para o Fluminense. Mas de que maneira o Fluminense pode arrecadar receita sem ter que fatiar o direito de jogador? Tem algo a ser feito? Olha, pelo que eu sei aí do mundo da bola,
É meio complicado, né, Leandro? É meio complicado porque de cara sempre tem um empresário ali para comer no mínimo uns 5, 10%. E isso às vezes vai aumentando, dependendo da performance do jogador. Chega na hora de renovar, quando está com uns 19 anos ali, os caras, o clube geralmente não tem dinheiro, aí vai lá, cede mais 10%. Eu vou te dar um exemplo aqui, o Miguel. Miguel era 100% do Fluminense. Agora é 90%. Fluminense, para segurar o Miguel, né, para mantê-lo mais ali, até porque ele só pode sair também depois que completar 18 anos, né, que é só em março do ano que vem. Mas o Fluminense cedeu 10%, né, parece que para o pai do Miguel, para segurar ali o Miguel para assinar esse primeiro contrato profissional dele com o Fluminense. Então, eu realmente não vejo como, assim, até opinar sobre isso. Por quê? Porque a gente sabe que existe o clube e existe o empresário ali do jogador, né? E aí, dependendo da performance ali dele, desde a base ali, o olho do empresário, óbvio, vai crescer um pouco, vai comendo 5 aqui, 10 ali, e entre o clube e o empresário, tem sempre um intermediário, tem dirigente, aí entra aquela coisa da falta de transparência nos clubes, e aí, Leandro, a gente realmente é complicado você assim, dar uma solução para o Fluminense ou qualquer clube brasileiro preservar, né, ao máximo, aí, o máximo possível de direitos econômicos do atleta. Eu acho assim, é impossível, porque a transparência nos clubes é zero. O mundo do futebol, eles podem brigar publicamente, às vezes, dirigentes, mas ali por trás da cortina é todo mundo parceiro, é todo mundo ali fala a mesma língua quando rola dinheiro. Então, até concordo plenamente com o que o Douglas falou no início daqui do programa, a questão de estatuto, de penalizar, sim, dirigentes e tudo, porque não dá. Ou o futebol brasileiro entra num caminho de profissionalização bem radical, ou então esquece. Por isso que eu sou a favor, sim, apesar do tema ser polêmico, gerar muito debate, e o pessoal do modelo social faz até voodoo se você falar que é a favor, mas, meu amigo, eu sou a favor do clube empresa, não tem jeito, não há mais, entendeu? Não há mais. Espero que esse é um tema, cara, que eu acho que a gente poderia fazer uma live só sobre isso, porque além de ser polêmico, é oportuno, né? Sem dúvida alguma. Com certeza, e numa época, né, Leandro, a gente tem aí hoje, a gente vai falar aqui, politicamente correto, que a gente tem um ponto de interrogação no pós-coronavírus, né? Mas na real mesmo, né, Leandro e Douglas, a gente sabe que a coisa vai ficar feia depois desse período aí, que a gente, se Deus quiser, a humanidade vai vencer essa batalha aí, mas a recessão vem forte. E, cara, eu quero ver alguns clubes sustentarem esses modelos sociais falidos que sugam os clubes de futebol aí, sugam o dinheiro do futebol, como a gente vê aí no Fluminense. A gente, como falta transparência, os números são distorcidos, tentam botar, às vezes, ali, dar uma chavada. Igual, eu não sei se você está até na sua pauta, falar sobre o borderô do jogo contra o Vasco. Sim, É uma coisa que ninguém conseguiu explicar. Foi isso, né, Douglas? Assim, é uma coisa, esse ponto que o Vinícius tocou, uma coisa que ninguém consegue explicar, e se a gente conseguir, quem estiver lendo, quem estiver ouvindo, escutando, realmente não vai atender, não vai acreditar, porque é uma coisa totalmente sem nexo, não tem cabimento esse jogo contra o Vasco, não dá para engolir, não tem como. Agora, vamos falar um pouquinho de coisa boa? Eu só queria pegar um gancho, claro, rapidinho, nisso aí que o Vinícius falou, nessa falta de transparência. Uma das coisas é o que a gente fala, muitos torcedores, às vezes os internautas, vendo a gente cobrando, ficam lendo, né, as matérias e acham que nós somos contra a gestão. Muito pelo contrário. Quando a gente cobra, é porque a gente quer um mês forte. É isso que o Vinícius falou, dessa falta de transparência, é o que muito me incomoda. No ano passado, a gente teve 2 jogadores
de extremo futuro aí, que a gente poderia dizer assim, vendido da base, eles foram vendidos para do Emirado Árabe, para os Emirados Árabes, tá? Entendeu? Agora eu não vou me recordar o nome dos o Espadá, por valor irrisório. Resende. Entendeu? O Espadá e o Resende era tido como das grandes apostas aí do campo, né, de volante. O Espadá já era um nome muito falado, tanto surgia até como algumas opções aí no profissional. Então são 2 jogadores que foram vendidos e a gente não sabe ao certo por qual valor que eles saíram, entendeu? E até pelo valor que foi divulgado, são valores que têm cabimento pelo nome que o jogador tinha. Então, o que a gente vê aí que a gente vê o que acontece nos jogadores, nos clubes de futebol, que é a base sendo sangrada. Então, se você pega e já vende esses jogadores, você vai poder ter um retorno financeiro maior quando a gente precisar, entendeu? É o caso que a gente pode ver aí do Richarlison, quando o Fluminense consegue pegar ele lá do América Mineiro e depois olha o valor que o Fluminense consegue vender, se não me engano, quase 3 vezes maior pelo valor que comprou. Então é importante a gente ter o jogador na base, conseguir levar para o profissional e vender. Aí a gente, para mim, sinceramente, me falta palavras de explicar, não sei se é incompetência, não sei o que foi, que é o Carilson. Como que pode um clube profissional do tamanho do Fluminense deixar acontecer o que aconteceu com o Evanilson? Aí muitos falam, mas não renovou porque antes de renovar ele ainda não estava fazendo essa quantidade de gols todo, começou a fazer gol nos últimos 6 meses. Pô, mas não tem como um jogador você para renovar faltando 6 meses. Não, entendeu? Se você tem um jogador, mínimo, né? Entendeu? Se você tem um jogador na base, ele tem que ter no mínimo 2 anos de contrato. Porque aí você pega o cara, bota no profissional e ele estoura, aí tá aí para sair você perde o cara de graça. Entendeu? Não tem cabimento. São coisas que eu, como falei, não dá para entender. É verdade, Douglas, Vinícius. O tema Fluminense é um tema sério porque, além de envolver a nossa paixão, envolve esses últimos anos aí que não foram bons, né, de fato. Mas vamos tentar, porque a gente já vive um momento tão delicado, né, assim, pesado, né, as pessoas em casa, se isolando e tudo mais. Tentar agora de uma maneira, tem 22 minutos de live, fazer mais ou menos um tempinho de futebol, 45, tornar a coisa um pouco mais leve. Tem uma mensagem aqui, eu acho que o Vinícius conhece esse cara aí, ó. Rafael Menezes, nosso Siri. E aí, Rafa? Vinícius, foi para proteger do coronavírus, mano. Essa lente aí, meu irmão, é o quê? Antirreflexo, antivírus, que beleza, hein? Pô, cara, essa daí é poderosa, mano. Pô. Agora que muita gente, cara, cobrando, peço licença aos amigos, claro, porque todo mundo aqui é tricolor, muita gente pedindo como Douglas Lima, esse cara aqui, ó, o Raiz Tricolor, vai ter a vez dele. Agora fica mais fácil porque, rapaz, o Raiz Tricolor, ele mora em Tanguá, né, que é caminho ali para a região dos Lagos, ele mora longe para Dedéu. Então, para ele vir aqui, né, o escritório do Netflu, nosso estúdio fica na zona norte do Rio. Então, para o cara sair de Tanguá e vir para cá é complicado. Mas, por esse esquema aqui, vai rolar. Vou trazer o Gabriel Amaral, sim, podem deixar. Só depende dele. Aqui, ó. Vamos ver se não vai virar o Walking Dead, né? Então, já está quase. Um alô aí para Ubar, Minas Gerais, Mauro José, um grande abraço. Abraço aí, cara. Aqui, ó, mais um aqui, ó. Esse aqui tá sempre na live aí, ó. Goiaba Boladaço. Ele teve aqui também, rapaz, ele é assinante do nosso clube de vantagens e é um menino, deve ter 18 anos, alguma coisa assim, né? Não é isso, cara, 18 anos, né? Por aí. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem muitas mensagens aqui da galera, tá até difícil para poder separar uma, mas eu vou colocar essa aqui do Marcelo Correia, que a gente até clipou, acho que o Flu News e o Explosão, acredito também que deve ter clipado, do Mariano, né? O Mariano parece que deu uma entrevista dizendo que no Brasil ele gostaria de jogar no Fluminense, mas não daria preferência. Ele disse que gostaria, né? Vocês gostariam de ver Mariano de volta ao Fluminense? O
o Leandro, se o Vinícius também me permite aqui, o Mariano, eu costumo dizer que é complicado a gente falar de alguns jogadores que ficam nesses mercados paralelos, como é a Turquia, como é a Rússia, porque, assim, por mais que a gente veja, eu vi o último jogo lá, que foi Galatasaray e Besiktas, o Mariano estava jogando de titular, é complicado falar porque a gente não acompanha, por mais que a gente veja um jogo ou outro, a gente não acompanha a trajetória do jogador. Mas pelo que eu vi naquele jogo, o Mariano ele joga nas duas laterais ao mesmo tempo, pelo que a gente tem de titular hoje no Fluminense. Às vezes é o que eu falo, às vezes é complicado, a gente não tem nada contra um ou outro jogador. Aí se a gente for ver aí naquele jogo contra o Figueirense, o pessoal que viu minha live lá no News, pô, é brincadeira o que o Igor Julião apresentou naquele jogo. É um rapaz, parece ser um rapaz muito, muito bom de onda, mas realmente para jogador fica difícil, ainda mais no time do Fluminense. Então se a gente tivesse hoje um Mariano e um Gilberto, por mais que o torcedor ainda pegue no pé do Gilberto, acho que o Gilberto ainda tem um caminho para percorrer no Fluminense, poderia ter aí o Mariano como titular e o Gilberto entrando, se precisasse, já que a gente ainda não sabe, né, como vai ser a volta do futebol brasileiro, jogando pelo que a gente teve aí os últimos campeonatos, né, que a gente precisa de ter elenco. Então seria ideal se a gente tivesse aí na lateral direita um Mariano e um Gilberto, eu acho que o Fluminense ficaria bem servido. E você, Vinícius? Sobre o Mariano, cara, eu realmente não acompanho o campeonato turco. Procurei ler agora, nesses dias, eu li um site turco falando sobre a performance dele lá, falando que não é das melhores. Mariano já está com 34 anos, então acho que tem que ter muito cuidado nessa hora. A gente tem que saber separar as coisas. Essa coisa de saudosismo, ela é boa até a letra F. Passou da letra F, não, sei lá, eu não arriscaria. E outra coisa, né? Eu acho que fazer qualquer projeção agora de contratação para o restante da temporada, que a gente não sabe nem quando vai retornar, eu acho precipitação. A gente realmente tem que aguardar aí o desenrolar aí, como que vai terminar essa história, quando que vai retornar a temporada, que eu até fiquei sabendo que já foi cogitado até de retornar com portões fechados, né, por conta da disseminação do vírus aí, caso ele, quando ele estiver já em baixa, mas ele ainda vai estar presente. Então, já pensam em, de repente, fazer o restante da temporada com portões fechados. Então, acho que assim, o Fluminense mesmo vai ter que rever o orçamento dele e tudo. Então, eu particularmente acho que eu nem discuto muito essa questão de nomes como Mariano, Fred e outros aí, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. É verdade. Assim, se vocês me permitem, só falando do coronavírus, que eu ando lendo bastante coisa, isso que o Vinícius falou procede realmente. A tendência é que a gente tenha aí, no mínimo, os próximos 6 meses com a possibilidade ainda, né, do vírus se espalhar. Até eu vi ontem a reportagem dando os créditos corretos ao Fantástico, que a China já sofre com os importados, né? O pessoal que agora quer retornar à China e contraiu o vírus em outros países. A gente pode dar um exemplo, um chinês que estava na Itália, por exemplo, que agora que a China liberou a entrada, ele volta para a China, ele estava na Itália, volta para a China com o vírus, então pode infectar novamente os chineses. Então ainda depois que passar esse período de pico aqui no Brasil, que os especialistas estão aí, projetando, né, entre, se eu não me engano, entre o final do próximo mês, sim, abril de maio. Então ainda tem esse risco de, depois desse pico, a gente ainda sofrer com os casos importados novamente. Então realmente esse problema coronavírus aí é muito maior do que o pessoal anda pensando. Então realmente, assim, às vezes a gente pensa, claro que igual eu falei, né, eu não vi o campeonato turco todo, o que eu pelo último jogo, achei que ele fez uma partida muito boa. É claro que a gente quer ver os jogadores no Fluminense, se cada um for dar a sua opinião, vai achar um jogador aqui bom, o outro vai discordar, mas realmente, como a gente falar em contratação agora, fica muito complicado, porque possivelmente vai ter os próximos 6 meses e até se estender um pouquinho mais aí sem poder contar com a receita de bilheteria.
Só complementando. Vinícius, pode falar, pode falar. Só complementando essa questão de contratações e tudo, né? Quando eu falo que é precipitado, o presidente Mário Bittencourt foi designado, né, a negociar com o sindicato de jogadores aí toda essa questão de redução salarial, corte de direito de imagem, porque realmente os clubes não estão gerando receita. Como é que vai pagar esses salários, essas folhas astronômicas? E hoje o presidente do sindicato de jogadores lá de São Paulo rebateu o presidente Mário de uma forma grosseira, inclusive falando mal do Fluminense, da instituição Fluminense. A gente vive realmente num país que assim, a população tem que repensar alguns conceitos, porque jogador de futebol, em especial, eu vou tirar os clubes pequenos, claro, né, que realmente esses jogadores aí vão sofrer de times pequenos, como os do Carioca aqui, que recebem salários pequenos, bem pequenos mesmo, às vezes nem 2 salários mínimos, mas o cara ganha lá 400 mil, 500 mil, eu não estou julgando aqui se merece ou não. E aí, de repente, pinta uma crise dessa mundial e os caras vêm querer bater pé de que não, que eu quero continuar recebendo o que eu ganho. Me desculpa, mas isso é um tapa na cara de muito torcedor aí que ainda se ilude, que fica... Vou falar aqui de forma até... Não vou falar de forma grosseira, não, mas torcedor que fica passando pano para jogador, né? Que quando você pega no pé, o cara vem te xingar, te criticar, não sei o quê. Tá aí, os caras não querem saber de grana. A verdade é essa. Entendeu? Gente, todo mundo aqui tem site. Não, a gente já tá sentindo... A gente aqui já está sentindo na pele, já, né? Isso é igual Bolsa de Valores, né? Todo mundo sabe disso, o pessoal do meio sabe disso, quem é afiliado do Google aí, todo mundo sabe disso. Já despencou de forma violenta, a audiência já cai, é óbvio. A gente não tem que ficar enchendo o saco do nosso público, tá todo mundo focado realmente na pandemia, mas... daqui a pouco, um ou outro vai também ter a dificuldade até de manter um site. Então, que gerar um clube de futebol, ainda mais o Fluminense, né, com um número de problemas, a maioria dos clubes brasileiros estão, né, a maioria está endividada. Então, eu queria também deixar isso aqui registrado aqui para o pessoal ficar ciente, né, do que está ocorrendo aí nessa negociação entre os clubes e o sindicato de jogadores aí, porque realmente a gente... Já sente um cheiro aí de uma briga muito grande, né? E aí, Vinícius, já até queria aproveitar que isso permite. Eu acho que cabe ao presidente também tentar renegociar esses contratos e jogar limpo com o torcedor, jogar claro. Entendeu? Por mais que a gente perca aí, sei lá, os nossos principais jogadores, caso não queira abrir mão do salário, o presidente chegar e falar, ó, a gente pagava X e a partir desse momento a gente só pode... Se você quiser continuar, você procura outro clube. Então, acho que a partir desse momento tem que ser a medida adotada. E aí o torcedor tem que entender também o lado do clube, entendeu? Não adianta, porque o jogador foi embora, como o Vinícius falou, o torcedor ficar passando pano em jogador. Se o jogador não quiser ficar, se quiser readequar as condições financeiras do clube, que ele vai embora, procure ser feliz em outro lugar e o clube siga a vida dele. Agora, o presidente tem sim que tentar se readequar da melhor forma possível, porque pelo que a gente vê, não vai ter como esses salários astronômicos, como o Vinícius falou, por mais que a gente ache, né, que no Fluminense os salários não são tão altos assim, mas realmente depois dessa crise aí, dessa pandemia que o mundo vive, vai ser realmente muito complicado. Verdade, já estou colocando aí as mensagens da galera, né? Eu acho que vocês falaram muito bem, é preciso bom senso dos dois lados, né? O problema, ele afeta todo mundo, no futebol não poderia ser diferente. Mas eu acho que o Mário falou uma coisa importante também, que eu acho que nesse momento, alguns atores desse espetáculo, que é o futebol, a parte jurídica, financeira, econômica, querem aparecer mais com outros objetivos, né? Então, eu acho que o Mário foi bem nesse ponto. Gostei dele estar liderando esse processo. É claro que interessa também como gestor, né? Porque o Fluminense é um clube que convive com uma situação financeira ruim há vários anos, mas há que se também pesar
esses atores aí, políticos, essa galera aí que gosta de aparecer nesses momentos, que a gente sabe que tem outros interesses que não aqueles que favorecem, que privilegiam tanto os clubes, o empregador, quanto o empregado. Aí, ó, a galera está dizendo, o sindicato nunca serviu para nada. O sindicato, quando ele é bem administrado, bem gerido, como qualquer coisa na vida, ele pode funcionar. Agora, o Vinícius tocou num ponto central também, essa recessão está atingindo os sites também, né? Eu acho que não é novidade. Eu participo de um grupo de WhatsApp com vários sites de clubes, de outros clubes, né? Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e caiu, assim, a audiência para todo mundo caiu, porque é natural, não tem jogo, não tem o que falar, as pessoas estão concentradas em combater um inimigo invisível, mas eu acho que o nosso papel aqui também, quando a gente faz essas lives, é para tentar trazer um pouco mais além de desviar um pouco o foco, né, trazer um pouco mais de, não sei, deixar a galera um pouco mais animada com algumas coisas que a gente possa falar, brincar um pouco, às vezes falar sério porque é necessário, mas é isso, a gente tenta fazer aqui do nosso jeito, né, para minimizar esse problema. Aliviar a tensão, né? Tentar, então, pelo menos, aliviar essa tensão, porque realmente está difícil. Vou dar uma cornetada aqui na Band Esporte, que ontem reprisou o Fla-Flu de 95, que eu estava lá no Maracanã, com meu pai, minha mãe e meu irmão, estava lá, inclusive, aos 40 minutos, sou réu, confesso, tá? Eu sentei, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo em pé, eu sentei, e eu falei, pai, vambora. Meu pai deu um tapa no meu braço, falou, bora porra nenhuma, Fluminense vai ser campeão, caralho. Aí eu fui, fiquei, aí que eu fiz? Arrei a cabeça e fiquei rezando. Aí, 2, 3 minutos depois, eu escutei um cara gritando, vai, Ézio! Aí eu levantei. Quando eu levantei, a bola já estava, que ela saiu da esquerda, né, com o Cadu acreditando numa bola que ia sair aqui na lateral. Ele recuperou a bola e a bola veio rolando da esquerda. Aí o Ézio participou aqui um pouco depois no meio, rolou lá para a direita. E aí foi aquele gol inesquecível, o maior título já comemorado, visto, o maior jogo da história do Maracanã, não adianta chorar. Isso aí tem mais ou menos um ano, eu estava na fila de um banco e tinha um senhor na minha frente, a gente começou a conversar, ele puxou até o assunto e falou de futebol, eu nem tinha falado que era Fluminense. Aí ele começou falou do nada que esse Fla-Flu de 95 era a maior frustração da vida dele, de torcedor. Ele não sabia que era Fluminense. Aí eu falei, eu imagino. Eu não falei para ele que era Fluminense, porque o Corona me sensibilizou. Fala a verdade, rapaz. Quando aperta, eles falam a verdade. Aquilo ali vai ficar entalado. Quem viveu aquele negócio, né, eu quero ouvir o Douglas também, porque assim, tem esse lado da pandemia, tem um lado positivo, que agora estamos mais próximos dos nossos familiares, e os canais estão reprisando jogos. Eu estou vendo o Sport TV direto, até jogos de outros times. Passou, acho que essa madrugada, o Fluminense Cruzeiro, 5-1, da estreia do Romário. Eu estava lá, 70 mil pessoas. Nesse jogo, Vinícius, do Fla-Flu, eu tinha 9 anos. Eu acho que eu sou mais novo aqui, hein? Eu vou fazer 42 agora, dia 18 de abril, bem no pico desse problema aí, desse pentelho, desse coronavírus aí, porra. O Vinícius contou a história dele. Eu tenho 30. O Vinícius contou a história dele, a minha também, torcedor do Fluminense, é um pouquinho ligado nesse Fla-Flu. Anos? Tem 31. Caramba, cortou de novo. Aí, o YouTube não quer falar da idade, não, amigo. Vai acusar a idade. Eu tenho 31. 31. Somos mais contemporâneos. O Vinícius é um vovô daqui. Eu cheguei a ver. Pô, eu sou da época do Careca do Talco. O Careca do Talco me arrancou do meu pai, me botou no ombro dele, eu chorando porque eu tinha medo do Careca do Talco, né? Eu achava que ele era um fantasma. Tinha 7 anos de idade. E na descida do Maracanã, meu pai e o Careca do Talco abraçado, e eu no ombro do Careca do Talco, chorando, desesperado. É um trauma legal que eu tenho de Maracanã, de infância, né? Muito, muito legal. Tem muita história mesmo. Graças a Deus, até eu consegui pegar ainda o final
época, dessa era de ouro, né, romântica do futebol carioca até, que o futebol carioca era um caso à parte no Brasil, né? Tinha um charme diferenciado, né? Então, são muitas histórias aí de Maracanã. E a sua, Douglas, qual é a sua mais marcante de Maracanã? Cara, assim, de Maracanã, assim, eu comecei a ir no Maracanã depois de velho, né? E, assim, o que mais me marcou foi aquele brasileiro de 2009, o Fluminense, o Fred, que até se eu não me engano, o Obina depois faz um gol, aí tem uma polêmica que falam que está impedido, que o gol do Fred ele chega a empurrar o zagueiro. Então, o que mais me marcou foi esse Fluminense e Palmeiras, até porque em 2008, cara, eu fui no Maracanã, cheguei de madrugada, eu moro longe, o pessoal que me acompanha sabe, eu moro longe, né? Cerca de 2 horas para chegar no Maracanã. Eu saí da minha cidade aqui de Queimados, na Baixada, 9 horas da noite. Eu não lembro muito bem um dia, né? Vamos supor que começava a vender o ingresso na sexta-feira. Eu saí às 9 da noite de quinta e fiquei no Maracanã à noite. Quando eu cheguei na boca da bilheteria, bom ingresso, e aí eu não quis arriscar comprar com cambista e acabei naquela final, tive que ver de casa. Então, o que mais me marcou foi esse de 2009, o gol do Fred lá. Assim, eu estava até na final também, né? Depois contra a LDU lá na Sul-Americana, mas aquele contra o Fred lá, aquele contra o Palmeiras lá, o gol do Fred foi o que mais me marcou. Mas eu tenho uma história também de 95. 95 eu tenho um tio que era muito, muito apegado a ele, irmão do meu pai, e ele é flamenguista, já nem liga muito para futebol. O pai é tricolor. Então todo mundo reunido na sala, jogo e ele querendo me convencer de qualquer jeito a virar flamenguista. Meu pai ali tentando insistir para eu virar tricolor, na época eu tinha 7 anos, e aquele gol do Renato Gaúcho não teve como, de jeito nenhum, foi uma euforia danada, e aí o sangue do Fluminense, né, as 3 cores já estavam na veia já, e só aflorou depois daquele gol de barriga, e aí não teve jeito, tricolor pro resto da vida. Show de bola. Agora, tem um comentário aqui, Vinícius, rapidinho, porque você falou de cornetar, o Daniel Dallas está querendo saber qual a cornetada no Band Esporte, não ter a narração. No Band Esporte, acabou que o papo fluiu. Não, a questão da narração, né, cara, era eu acredito que acho que não tinha empecilho nenhum para colocar a narração do Januário de Oliveira, que eu me lembro que tinha na época, que o Januário era da Bandeirantes, né? Ali é um grupo único, né? Não sei se, pelo menos assim, a gente está de fora, juridicamente, acho que está todo mundo junto ali, né? Então, botou ali, com todo respeito aos profissionais, mais um jogo daquele, tinha que deixar o Januário de Oliveira mesmo reprisar com a narração do Januário de Oliveira. Essa é a cornetada, mas, a gente tem que parabenizar a Band de Esportes aí por realmente colocar, ainda mais no horário de 4 horas da tarde, num domingo, né, reprisar esse Fla-Flu histórico, tá de parabéns a Band de Esportes, mas eu não poderia deixar de dar essa cornetadazinha de leve aí, porque poderia botar o grande Januário, né, que graças a Deus ainda está vivo, e o Januário é eterno, o grande tricolor também, né, que botou o apelido do Ezio de Super Ezio, o Renato Gaúcho era o Rambo tricolor, então grande figura. Vou contar uma historinha aqui para vocês também. O Januário de Oliveira, para mim, ele tem um papel assim importante para mim. Eu sempre gostei muito de videogame, tinha o Mega Drive e tudo mais, e eu jogava lá o FIFA 94, FIFA 94, e eu fazia o papel do Januário de Oliveira, e meu irmão que jogava comigo, ele era o Adson Coutinho. Lembram do Adson Coutinho? Fala, Adson! Eu imitava ele, porque assim, eu já sabia que ele era tricolor, e as narrações dele eram muito marcantes, até de rivais. Né? E essa coisa dele colocar apelido, o gol era uma coisa muito, muito característico dele. Enfim, ele era um cara assim que foi o primeiro narrador, na verdade, vou ser sincero, o único narrador que me marcou de verdade foi o Januário de Oliveira. Tá vendo? A pandemia tem seus problemas, mas também tem essa coisa do recordar e viver, né? Verdade. É um período, vou ser bem sincero, eu acho que 2 palavras definem bem esse período que a gente está vivendo. Eu acho que é uma oportunidade da gente
se redescobrir, né, como ser humano, e aí a gente tem um pacote aí de situações, de sentimentos, valores, né, coisa de família, tudo, e também de você se reinventar. Então, eu acho que é você realmente resgatar e se reinventar. Eu acho que são as duas ali são as nossas metas aí de quarentena aí, de pandemia. E eu queria deixar aqui rápido aqui, que o pessoal está me cobrando, é um grupo de jornalistas tricolores aí que eu faço parte no WhatsApp, o pessoal está pedindo um abraço, o nome do grupo é Tricolores de Coração, então um abraço aí para a galera aí que está assistindo em peso aí o nosso programa. Show de bola, Vinícius. Agora, vou lançar uma enquete aqui, a gente já falou muito sobre, tá aí na telinha para você acompanhar, ainda não é oficial, tá? O Fluminense não confirmou, mas pelo que a gente colheu de informação, aquelas camisas vazadas, a tricolor, ela é original, né? E a pergunta é muito simples, né? Tá lá tá no nosso site a enquete, você pode votar lá. Por enquanto, deixa eu ver o resultado. Lá no site do Netflix, 82% gostaram da camisa, 2.400 votos. Senhores, Vinícius e Douglas, o que vocês acharam, as primeiras impressões da nova camisa tricolor? E os amigos também podem colocar aqui nos comentários que a gente divulga. Não, eu tenho uma particularidade, né? Assim, eu principalmente não consigo achar uma camisa do Fluminense feia. Mas o problema que eu vejo aí pelo pessoal que não gostou é que parece que está meio que querendo com a última aí da Under Armour, né? Então, realmente, a da Under Armour foi uma jogada central que a Under Armour fez. Acho que dificilmente a gente vai ter uma camisa tão bonita igual essa última da Under, mas realmente essa da Umbro também ficou muito, eu achei muito legal. O pessoal já tenta achar um defeito aqui, um defeito ali, mas acho que quando tiver ela 100%, que a gente começar a vestir e ver os torcedores andando com ela na rua, acho que a galera vai aprovar em massa. Eu, de 0 a 10. De 0 a 10, vou botar aí um 9, porque ainda não vi pessoalmente, né? Eu gostei sim da camisa. Eu acho que, primeiro de tudo, né, o pessoal que reclama, camisa tricolor, não há muito o que você fazer ali em termos de criatividade, que aí é você destruir a essência do Fluminense, né? Não tem como. Então, acho que a questão da gola ali, achei aquele acabamentozinho dela muito legal. Tem gente que não gostou, eu gostei. Aí é questão de gosto, né? A parte verde sobressaindo um pouco mais aqui no ombro, verde, acho que ficou legal, se encaixou bem. Eu gostei pelo que eu vi da foto e pelos depoimentos de duas pessoas que eu confio plenamente, né? Que são chatas até com essa questão de uniforme, tudo, roupa. Eles falaram, cara, tá muito bonita, muito mesmo. Concordo com o Douglas aí, essa última da Under Armour, acho que o Leandro até não curtiu muito essa última, pelo que eu vi no Twitter, eu acho. Eu acho que o Leandro comentou alguma coisa. Mas eu não acho essa atual feia. Só que assim, eu não a reconheço como camisa do Fluminense, porque eu estou acostumado, por exemplo, essa aqui que eu estou usando, deixa eu aumentar a tela aqui, é do Netflix. É uma camisa inspirada na camisa de 2010 que a gente produziu. Eu, quando vejo uma camisa com esse padrão de listra, eu identifico Fluminense. Essa atual, embora tenha as listras, mas as listras são muito largas. Então, se tirar o escudo dessa camisa atual, eu não identifico de cara que é Fluminense. E nesse ponto, eu sou meio conservador. Coisa de velho chato, eu tô ficando velho chato, né? Mas é gosto. Assim, repetindo, não acho a feia, não acho essa camisa atual feia. Mas essa que eu vi, eu até coloquei no meu Twitter, ela lembra a camisa de 92 ou 93, que era da Coca-Cola. 93, né, Vinícius? Inclusive, Vinícius, Douglas e amigos, essa atual camisa da Umbro, que saiu nas redes, ela tem uma coisa que eu gostei particularmente, que é uma valorização ao verde, que das três cores do Fluminense, eu acho que é a mais negligenciada. Inclusive, eu acho que o Douglas está usando a camisa da Flu News, que é verde, né? Tá aqui também, abri um pouquinho para o pessoal ver. Nossa camisa verde, até isso aqui tá aqui o fone, que eu tive que fazer vários testes no fone para pegar aqui.
Foi um pedido até para a Silene, para a gente poder, aqui mostrar um pouquinho melhor, poder fazer uma camisa verde, porque, do jeito assim, eu acho que você também gosta, eu gosto muito do verde. Então, acho que a gente valorizar um pouquinho mais esse verde do Fluminense realmente é muito vável. E eu também faço sua opinião. Acho que essa valorização do verde ficou muito legal nessa nova camisa. Vocês já pensaram uma camisa 3 verde? Será? Isso que eu ia todo falar, verde? né? Teve uma, se eu não me engano, agora acho que foi 2015. Foi. Era um Teve verde musgo, mas mas tem que escolher um verde feio pra caramba, né? Para usar na camisa. Se usassem um pouquinho melhor, eu acho que faria mais sucesso. Acho que está faltando aí uma criatividade para usar um verde mais legal aí para essa terceira camisa do Fluminense, para ver se emplaca. Hoje tá circulando, né? Não sei se vocês viram já, mas eu recebi no WhatsApp camisas de treino e um casaco verde, supostos, né? Do Fluminense. Tipo um assim, né, que o pessoal costuma dizer. Teve uma que eu gostei. O verdadeiro. Assim, são até bonitas, mas estão muito parecidas com a da Chapecoense. Mas eu realmente não sei, até busquei a confirmação e realmente também não consegui essa confirmação, como eu consegui da camisa do Fluminense Tricolor. Quando a gente já noticiou confirmando que era ela. Até alguns leitores aí, pessoal no Twitter, com que convicção vocês afirmam que é? Eu nem respondo, mas a gente não é irresponsável, né? A gente não é maluco. O tradicional, qual é a fonte, né, Vinícius? A gente não é maluco, irresponsável de chegar e falar, é isso, sem ter uma confirmação 100% segura, né? Então, quando a gente fala que pode demorar um pouco, às vezes, para a gente dar um furo aqui ou outro, mas quando a gente dá, geralmente, a gente tem um aproveitamento aí de 100%, né, nessa questão. Mas a terceira camisa, realmente, eu tô sem ideia. Eu tenho o laranja, né? Não sei se resgatar o laranja. Eu, particularmente, adoro o laranja. Eu sei que tem um índice de rejeição até considerável, mas eu gosto até que eu tenho mais 4 ou 5 camisas da Holanda. É uma seleção que eu simpatizo pra caramba por causa da cor da camisa, desde molequinho, também por causa do Van Basten, tudo, mas é isso. Vai lá, Leandro. Não, o Pedro Gabriel está dizendo aí que são os uniformes da Chape, apenas mudaram o escudo. Eu não sei se é a opinião dele, se ele acha isso, ou se fizeram alguma montagem. Pode ser também, né? Foi o que eu falei, me lembrou. Hoje em dia, isso não só a Umbro, todas as empresas, elas têm um padrão, né? E aí, todos os uniformes dos clubes, eles seguem um padrão. Tanto que o primeiro casaco que vazou, ele é muito parecido com o do Avaí. Tem aqueles frisos daqui do lado, enfim, é uma cor parecida ao do Fluminense, acho que é mais escuro, né? Mas é um padrão aí que todas as empresas, praticamente, elas disseram, olha que o Goiaba ele tá brincando contigo aqui, Vinícius, aí, ó. O que, ó? Tá lendo aí? Como termatura. Goiaba boladaça, mano. Cara, a gente deixa pra lá, deixa quieto, deixa o Goiaba procurar um queijo ali pra fazer uma travada com queijo ali. Cara, a gente aqui realmente, graças a Deus, o Explosão é um site que não precisa, aí eu vou ter que jogar um pouco pesado, não precisa lamber bola de ninguém, entendeu? Então a gente trabalha de forma 100% guerreira mesmo, verdadeira. A gente não vai deixar de opinar nunca, né? Para buscar para ter, de repente, uma facilidade aqui de exclusiva, alguma coisa assim. Então, a gente busca do caminho mais difícil. Tem gente que busca do caminho mais fácil e assim vai indo, cada um com a sua forma de trabalhar. É isso aí. É isso, a gente respeita aí. Fala, Douglas. Pode seguir, segue, Leandro, pode seguir daí. Não, eu só ia complementar dizendo que, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, que somos representantes de sites independentes de Fluminense, né? Eu acho que independência e transparência é a palavra. Bom, pessoal, já estamos aqui esgotando o tempo, passou rápido, né? Muita gente participando, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, não sem antes agradecer ao Vinícius, ao Douglas,
como falei no início da live, para quem não pegou, é um papo que a gente já vinha programando há algum tempo, seria feito aqui no nosso estúdio, no NetFlu, mas por conta aí dessa pandemia, que torçamos aqui para que acabe logo, a gente está se reunindo aqui de forma online, mas deu certo, eu acho que foi um papo legal, produtivo, e conversávamos isso em off, né, galera? Da gente talvez fazer esse papo uma vez por mês, eu acho que seria interessante. Eu até sugeri para vocês, eu abro aqui porque não tem por que a gente não ser transparente, de transmitir a live, e aí, quando as coisas normalizarem, obviamente, transmitir a live nos 3 canais. Eu acho que é legal, você pode ver qualquer um dos 3, não vai ter prejuízo para ninguém, muito pelo contrário, o torcedor vai estar fortalecendo a mídia independente do Fluminense. Eu acho que esse aqui é o nosso papel. E uma coisa que eu sempre falo, amigos, só para encerrar da minha parte, quero ver também as considerações do Vinícius e do Douglas, para mim, como torcedor do Fluminense, e um dos sócios de um site importante como o NetFlu, todo torcedor para mim interessa, independentemente se ele é sócio, se ele não é sócio, se ele vai no jogo, se ele não vai no jogo. O fato do cara ser torcedor do Fluminense, para mim, já é muita coisa. Pronunciar a palavra Fluminense já está ajudando demais o clube. Eu estou falando isso aqui sempre, porque eu acho que a torcida precisa entender isso. O torcedor do Fluminense, qualquer um, de qualquer classe social, gênero, raça, ele interessa. Ele é importante para o clube, é importante para as mídias independentes. Eu acho que isso a gente tem sempre que fazer necessário. Acho que o Douglas caiu aí, né? Caiu. Pensei que tivesse colocado a camisa do Vasco aí, pô. Se tivesse caído, o Vasco ia cair 3 vezes no mínimo. Mas é isso, galera. Douglas, queria que você fizesse suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Eu acho que eu perdi o áudio de vocês aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Se tiver me ouvindo... Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo. Sinal de por favor, que eu perdi o retorno. Oi, Douglas. Ouve agora ou não? Daí ou não? Estou ouvindo. A gente está ouvindo, a gente está te ouvindo aqui, ó. Então, que não tá, eu perdi o retorno, não está vindo o áudio aqui para mim. Queria aproveitar aqui pelo que o Leandro falou e dizer realmente, assim, o torcedor ele pode ter a sua preferência por um site ou outro, mas eu acho que está todo mundo trabalhar em prol do Fluminense, para levar a verdade para o clube. Foi como o Vinícius falou, a gente trabalha aqui para levar apenas um lado. A gente tenta levar a verdade para o torcedor. Se não fosse para ter essa verdade, bastaria ter a assessoria do clube. O torcedor iria lá, igual o próprio Mário falou, espera o pronunciamento do presidente ou de quem seja, e chega lá e vê na assessoria do clube, nos canais do clube, que vai ter a resposta. Então a gente vai atrás da resposta verdadeira, como a gente vem cobrando aqui, o pessoal do Explosão, o pessoal do Flu News, do NetFlu, aí, uma das promessas de campanha do presidente, que é o patrocínio master. Ele falou que ia tentar agora no começo do ano, não apresentou novamente, e aí vem sempre com essa história que o valor não chegou, que não chegou no que o Fluminense realmente na grandeza do Fluminense. Então fica realmente esse cenário um pouco complicado, então a gente tem que cobrar. Às vezes tem um torcedor que não gosta. Mas aí eu concordo até com o que o Leandro falou, acho que é importante sim, cada um ter a sua opinião, cada um dar a sua opinião. O torcedor tem que ver. Em relação ao sócio, eu também é uma coisa que eu venho batendo. Quando teve a campanha, ninguém chegou para o torcedor e falou: olha, o Fluminense precisa de sócio para poder andar. Ninguém falou isso. Os dois candidatos, tanto o Mário como o Tenório, que foi o que perdeu na eleição, falou que se entrasse para o Fluminense, iria fazer a economia do clube fluir. Iria trazer um patrocínio master, iria fazer andar a economia do clube. Aos poucos, eu até perguntei para o Tenório, perguntei para o Mário, por que num clube, como todo mundo na Fluminense era na época, valia a pena brigar para ser presidente. Eles falavam pela grandeza do clube, pelo amor. Então não adianta, agora que está no poder, agora que está lá na cadeira, que brigou tanto para sentar, transferir essa responsabilidade para o torcedor. Entendeu? E como o Leandro falou, todo torcedor tem que ter o seu valor, seja ele sócio, seja não sócio. E o que muito me deixa magoado, me deixa sentido no Maracanã, quando a gente vai, aí você vê um torcedor cobrando, aí o cara fala, mas sócio, só pode cobrar se for sócio. Errado.
Como o Leandro falou, concordo plenamente. Todo mundo tem direito de dar sua opinião, todo mundo tem direito de falar. Só dele chegar na rua, vestir a camisa, às vezes o cara não tem nem dinheiro, não tem nem condições de comprar a camisa original. Não estou fazendo aqui propaganda para pirataria, não, tá? Sim. É claro que eu sou a favor de que usem a original, mas às vezes o cara não tem dinheiro, R$ 250 numa original, às vezes fica salgado com um pai de família. Só do cara estar usando as cores do Fluminense, isso já representa muito, já representa demais. Então acho que tem sim, como falou, que dá valor a do independente se seja sócio ou não. Esse tema ele é bem complexo. Vamos ver se a gente consegue, na próxima live, tocar no tema sócio, que eu acho que é muito sensível e importante para o torcedor do Fluminense. Douglas, não sei se você está me ouvindo. Escuta a gente? Eu acho que ele não está ouvindo a gente. Acho que não está ouvindo, não. Um delay. Pode estar com algum delay. Ele acabou saindo. Eu acho que o Douglas, acho que ele está em Cabul, no Afeganistão. Talvez ele entre aí de novo, vamos ver. Ele está entrando aqui, vamos lá. Caiu aqui, voltou com o áudio agora. Voltou? Deu uma atualizada eu pedi as considerações, mas a gente ouviu tudo aqui, tá? A gente ficamos felizes. Desculpa aí por alongar um pouco, mas é porque eu acho que é importante falar. Lógico. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live só para falar sobre esse tema do sócio. Eu já falei aqui várias vezes, quem me acompanha sabe, a minha opinião é impopular. Enfim, vamos debater sobre isso. Vinícius, suas considerações, assim como o Douglas, te agradeço por ter aceito o meu convite. Primeiramente, obrigado, Leandro, toda a equipe do NetFlu, obrigado, Douglas, toda a equipe do Flu News aí, Silene, um beijão aí. E agradecer a todos os tricolores aí, que estão passando, né, junto com a humanidade por um período complicado, tá todo mundo em casa e que se colocou aí para assistir aí o programa, tudo que é o nosso ponto de vista, que às vezes é o que eu sempre falo, ninguém é obrigado a concordar comigo, com o Leandro, com o Douglas, às vezes rola discordância aqui, rola entre nós três aqui, como rolou em um ponto ou outro aqui, isso é normal, isso faz parte. Então, como vocês falaram, a torcida do Fluminense, qualquer torcedor, é de extrema importância e vai ser muito mais ainda quando acabar essa maré aí ruim que a gente está vivendo. Vai ser um processo doloroso, mas que todo mundo vai ter que remar junto, seja como cidadão brasileiro, seja como torcedor do Fluminense. Então, a gente vai ter que lutar bastante aí para reconstruir tudo aí que com certeza aí todo o prejuízo que vai ter. A situação já não era boa, mas isso faz parte, é superação, a gente nunca foge da batalha, né? Então, a gente realmente lamento só da gente não poder fazer isso aqui todo dia, porque não tem assunto, não tem pauta, não tem tema, né? E realmente, mas fica aí, com certeza a gente vai realizar outros aí, o pessoal já está pedindo aí, mas obrigado a todos vocês aí, é muito importante, né? Ver os comentários aí de todos vocês, esse feedback aí da galera, falando aí, participando conosco aqui do programa, porque tá difícil para todo mundo, muito difícil. Então, é isso, galera. Que todos fiquem com Deus aí, tenham equilíbrio emocional, tenham compreensão com seu parceiro, com a sua parceira, com seus pais, com seus avós, né? Tenham juízo, responsabilidade que está faltando um pouco até para um ou outro governante, porque a gente não pode subestimar jamais um problema como esse. E é isso aí, galera. Tamo juntos. Isso aqui é time de guerreiros, torcida de guerreiros. A gente vai superar tudo isso aí junto. Grande abraço, saudações tricolores. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos. Saudações tricolores. Valeu, um abraço. Valeu.